Olá! E hoje eu vou te ensinar a fazer um logotipo no InDesign, nível iniciante. InDesign é uma ferramenta muito utilizada na editoração, mas podemos utilizar também para fazer design. Então, bora! Primeira coisa, escolha um arquivo tamanho A4, coloque a palavra logotipo e deixe no modo de centímetros. Vai ficar muito mais fácil para você fazer as medidas, transformando sempre tudo em centímetros, uma vez que você conhece essa medida. Ok? Posto isso, deixa a sua área de trabalho sempre limpa, para que você possa trabalhar com bastante respiro a sua área de trabalho. Após isso, coloque uma imagem de referência. Ou você vai colocar vai procurar em banco de imagem um logo ou uma estrutura, ou você vai fazer como eu fiz aqui, que foi desenhar. Então eu fiz esse desenho do Tucano Turismo, fiz umas 5, 6 opções, escolhi aqui o mais gostei e coloquei aqui no palco, né? Após isso, travo a camada e crio uma nova camada, porque agora eu vou fazer o desenho desse logotipo, só que vetorial. Como você pode ver, a ideia original é de fazer uma ave com um nome voltado para o turismo, Tucano Turismo. Então nós utilizamos o Tangram e fórmulas geométricas para montar. Então veja que aqui a gente vai fazer um quadrado, um triângulo, e vamos fazer 2 círculos. Eu gosto de fazer da seguinte forma, eu monto livremente o quadrado, o triângulo e círculos e depois eu vou ajustando as medidas. Mas você já pode fazer isso direto, basta dar 2 cliques nas ferramentas, né, de sólidos geométricos que você tem a medida certinha. Lembrando que triângulo é na ferramenta polígono. Você vai digitar 3 para que fique 3 lados e aí você vai ter o triângulo, ok? Posto isso, como é que ficou a estrutura? Eu tenho o logo, que é uma estrutura de quadrado, tenho 2 círculos, tenho um triângulo. Feito isso, entendi como que é a estrutura, vou travar a camada, crio uma nova e agora nós vamos fazer a line art, ou seja, a linha do logotipo. Sempre desenhe o logotipo como uma linha, porque aí o preenchimento, cores e tudo mais são outras opções. Mas você precisa ter um logo que funcione como linha. Então aqui ó, nós já vamos utilizar a ferramenta Pen Tool, que tem nos principais softwares, né, como Illustrator, Photoshop, e vamos montar um ícone de uma ave. Então a primeira coisa que a pessoa precisa entender é que ela é uma ave. Depois que ela vai entender que é um tucano. Então aqui pode ser um gavião, pode ser um pássaro estilizado, pode ser um pombo. Só que se eu só fizer o triângulo e o bico, eu não consigo tantos dados. Então, para não ficar tão minimalista, eu vou fazer um corte aqui no círculo para dar a intenção de uma ave, como se fosse a asa dela. Isso vai reforçar a informação. Então, tomar cuidado para não transformar numa ilustração, né? Uma vez que é um logo, então tem que ter muita redução, tem que ter aumento e tudo mais. Mas aqui, ó, eu já tenho uma forma, né, abstrata, mas que vai me remeter a uma ave. Após isso, eu vou fazer os detalhes. Minha sugestão é fazer numa outra camada esses detalhezinhos, como por exemplo o bico, os olhos, né? Também utilizando sólidos geométricos. Pessoal, essa aula eu utilizo na minha disciplina de infografia, que eu ministro no curso de comunicação em mídias digitais. Então, eu estou trazendo para vocês a experiência que nós realizamos dentro da universidade. Peço que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês sigam o canal e que vocês vejam esses trabalhos que são voltados para a área de design. Se a explicação estiver muito rápida, se o vídeo estiver muito rápido, basta você dar um pause, olhar com calma, assistir novamente e se ainda assim você tiver dúvidas, coloque aqui nos comentários que eu respondo para você. Veja que aqui ó, nós já temos uma estrutura de um tucano, tá? Após isso, o que nós vamos fazer agora? Vamos trabalhar a tipografia para ver como é que combina, né, a situação, como é que combina as letras com o desenho. Aqui trata-se de um exercício, então o nome da empresa vai ser Tucano. Porém,
se nós não colocamos um subtítulo, pode ser milhares de coisas. Pode ser Tucano Sports, Tucano Studios, pode ser uma empresa de construção, pode ser Tucano Imobiliária. Se você não deixa muito claro qual é o segmento, fica difícil para quem vai ver aquela marca saber o que ela é. Então é muito importante ter a palavra turismo. E como vocês viram, nós fizemos diferente. Nós colocamos uma tipografia com serifa no Tucano e uma outra turismo deixamos mais livre, mais leve, para que tenha mesmo essa variedade. Turismo é uma coisa mais relaxante. Então nós trabalhamos essas duas. E com uma pequena diferença. Tucano, letras maiúsculas, turismo, Versalete. Para você fazer essas variações de letra, basta você acessar o menu Caractere, que vai estar no menu Window, né, no menu Janela, e ali você vai mudando as palavras do jeito que você achar melhor. Procure trabalhar primeiro as fontes que você tem no seu computador. Na maioria dos casos, você consegue ter combinações muito legais. E se você utilizar essa combinação serifa e letra reta, você já vai estar resolvendo 90% do seu trabalho. O resto é bom gosto. Agora vamos para a parte final, que é a colorização, oferecer opções para o seu cliente. Então você pega essa line art com as letras, copia, coloca do lado e você vai trabalhar os elementos. Então, por exemplo, o Tucano, o corpo dele é preto. Eu não pretendo mudar a cor do Tucano, mas eu tenho que oferecer opções para o meu cliente. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar o bico. Porque o bico, inclusive, há tucanos com cores de bicos completamente diferentes. Então eu vou trabalhar essa variação de cor. Eu mantenho o corpo do tucano com a mesma cor, a preta, para manter isso sólido, manter isso fixo na mente do meu cliente, e trabalho o bico, que é a grande característica do tucano. Se, por exemplo, vamos supor que eu coloco uma cor verde no corpo do pássaro, vai ficar parecendo um papagaio, não é a nossa intenção. Então, trabalha fixo o corpo e deixa o bico com as cores diferentes. Então aqui eu estou fazendo as cores mais tradicionais do tucano. Aqui eu vou deixar branco porque o corpo vai ficar em preto, né? Deixei acinzentado só para ter, né, uma base, uma noção das cores e como se comporta. Tá? Que pode ser também uma tonalidade de cinza, né? Você tirar um pouquinho da força, mas olha só quando fica preto a diferença, né? A gente realmente ganha força e fica parecendo realmente um tucano, né? Então, aí, ficou perfeito, né? Essa ideia do tucano. Porém, eu quero dar outras opções para o meu cliente. Aqui, na tipografia, eu sugiro também trocar cor, deixar o turismo com uma cor diferenciada, afinal de contas, é onde a gente tem a palavra que vai nos informar e vai dar aquela sensação, eu quero viajar. Então fica melhor, e tucano, a palavra é a palavra de confiabilidade, né? Uma empresa de turismo precisa ser confiável para o seu cliente. Então vamos deixar com serifa e sempre numa cor fixa. Outra coisa vai ser agora as variações. Então aqui eu vou deixar cores análogas, né? Trabalhando o bico, e vou trabalhar os olhos também. Então os olhos eles vão ficar sempre tendo também essa variável e mantendo o corpo em preto. Que fique bem claro, essa é uma sugestão que eu dou para vocês, porque se eu mudar o corpo, pode ficar parecendo outros pássaros, e a gente tem que evitar esse tipo de situação, nessa dualidade, tá? Então aqui eu estou trabalhando com tons análogos, e vou fazer um com tons complementares. Veja, é apenas uma introdução, né? É um trabalho para iniciantes. Obviamente, existem outras variantes que nós podemos fazer dentro da construção de marcas. Lembrando que eu sou um professor de desenho, eu não sou um profissional na área de logomarca, né? Ou de logotipo. Mas essas variações, elas já dão para o cliente opções muito interessantes para que ele possa escolher. Inclusive ele pode utilizar todas as opções, que é o ideal, né? Você utilizar variantes e, dependendo da ocasião, ele utiliza de acordo com as suas necessidades, tá certo? Vetorial,
Não se preocupe com resolução, só na hora de salvar, salve um PDF X1A em 300 dpi, ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Desde já, meu muito obrigado e até a nossa próxima aula!